Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal Excel 40, meu nome é Paulo Tsukada e hoje iremos ver as funções PROC-V e PROC-H. O PROC-V é uma das funções mais utilizadas no Excel. Ele faz a procura de um determinado valor dentro de uma tabela, de forma automática. A sua sintaxe, ele tem os seguintes argumentos. Ele precisa de um valor procurado, uma matriz tabela, ou seja, o intervalo onde está localizado os dados, o número da coluna, que é a coluna correspondente de onde nós iremos trazer o resultado, e um tipo de correspondência, se é uma correspondência exata ou aproximada. Vamos ver aqui no exemplo. Vou apagar aqui. Nós temos uma tabela de vendas, onde nós temos a filial, a matrícula, o nome do vendedor e as vendas de janeiro até abril. Tá? Uma tabelinha simples. Então eu quero apresentar aqui as vendas do Tiago. Eu quero que então, através da função PROC-V, eu digite o nome do vendedor e ele vai me trazer as vendas, no caso aqui do mês de março. Aplicando a função, é igual a PROC-V. Qual o valor procurado? Eu estou procurando as vendas do Tiago, deste vendedor. Aonde? A partir de onde? A minha matriz tabela. Esta é minha tabela, mas a matriz tabela sempre irá iniciar a partir do dado principal aqui, no caso, vendedor. Então ela vai começar aqui. Esse vai ser o meu ponto inicial. Não matrícula e nem filial, será vendedor. Então esse é o início. E até onde eu vou? Eu posso ir ou até o final da minha tabela, ou no mínimo até onde está o dado que eu quero encontrar. No caso, março. Eu vou colocar até aqui. Vou colocar até o final para ficar mais interessante. Marco toda a tabela até o final. Então este é a minha matriz tabela. O número de índice coluna é qual a coluna onde está as vendas de março. Então eu começo a contar a partir do início da minha tabela. 1, 2, 3, 4. É a minha quarta coluna. Eu quero trazer os resultados que estão nessa coluna, a coluna de março. Eu quero uma correspondência aproximada ou exata? Não, eu quero exata. Então, exata, ou eu clico aqui em falso ou digito 0, que é a mesma coisa. Se for aproximada, eu em vez de 0, eu iria digitar 1. Fecho parênteses, dou Enter. Então, as vendas do Tiago foi de 23.330 no mês de março. Se fosse, por exemplo, da Maria, ele me traz 25.430. Ok? O PROC-V, ele faz, pelo próprio nome aqui, é uma procura V de vertical, ou seja, através de colunas. Por isso é que eu informo o número da coluna. Sempre ele faz o PROC-V a procura a partir da esquerda para a direita. Ele não consegue fazer uma procura da direita para a esquerda. Então eu não consigo, através do nome do vendedor, trazer, por exemplo, o número da sua matrícula. O PROC-V, ele começa a fazer a sua pesquisa de cima para baixo. Então, a partir do momento que ele encontra o dado procurado, ele para e vai até a coluna indicada e me traz o resultado. Vamos a um outro exemplo, a partir de matrícula. Igual PROC-V. O que eu estou procurando? Estou procurando esta matrícula. Em qual matriz tabela? Agora minha matriz tabela irá começar na matrícula. Eu vou marcar até o final, mês de abril, e até o final aqui da tabela. Então este é meu intervalo. Qual é a coluna? Qual o número da coluna?
eu vou começar a contar a partir de matrícula. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Correspondência exata, ou seja, 0. 0. 21.844. É este valor. Notem que temos duas matrículas idênticas. Como eu havia explicado, o PROC-V, a partir do momento que ele encontra uma matrícula, ou número correspondente, ele já para e vai até a coluna indicada. Eu não consigo trazer nessa simulação o resultado das vendas do Tiago, procurando através da matrícula. Para isso, eu terei que criar uma chave única de pesquisa para trazer esse resultado. E isso nós iremos aprender em outra aula. Então, este é a função PROC-V. O PROC-H, ele faz a procura horizontal, ou seja, pelas linhas. Então, a sintaxe é idêntica, a única diferença é que ao invés de eu informar o número da coluna, eu informo o número da linha. No exemplo que temos aqui, eu quero saber a produção de determinado mês, mas de São Paulo. Vamos aplicar a fórmula do PROC-H, é igual PROC-H, o que eu estou procurando? O mês. Tá? Qual a minha matriz tabela? Minha matriz começa aqui, no caso, sempre aqui no primeiro. Eu vou marcar toda a minha tabela, ponto e vírgula. Agora, qual a coluna que eu quero trazer o resultado? São Paulo está na minha primeira, segunda linha, linha 2. E o resultado que eu quero? Eu sempre procuro a correspondência exata. Então, eu vou falso, ou se não, 0. Fecho parênteses. 9.462, que é a produção do mês de março de São Paulo. Então, se eu digitar setembro, ele vai me trazer a produção do mês de setembro de São Paulo. Se, por exemplo, eu quisesse Minas Gerais, eu teria que vir aqui na função e alterar o nome da linha, ao invés de 2, para a linha 3. Eu teria a produção de Minas Gerais. 7.905. Tem como a gente aplicar algumas funções dentro tanto do PROC-V quanto do PROC-H para se tornar mais dinâmica, ou seja, ela fazer uma procura mais automática a partir de um outro dado, ao invés de eu ter que ir manualmente e alterar o número da linha e o número da coluna. Isso vai ser um tema de aulas futuras. Por enquanto é só. Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, comentários, podem fazer os comentários aqui no próprio vídeo do YouTube. Obrigado.